Existem várias evidências de que em eras passadas seres humanos gigantescos viveram sobre o nosso planeta. Mas os vestígios deixados por essas civilizações quase sempre são relegados pela comunidade arqueológica tradicional e taxados de pseudo-arqueologia. Agora, a descoberta de uma formação misteriosa no leste da Rússia tem deixado alguns pesquisadores confusos. O meu nome é Eliezer e você é bem-vindo ao Baú do Coiote. Dias atrás, uma organização chamada de Instituto de História e Arqueologia Alternativas publicou em sua página no Facebook as fotos do que parece ser uma estrada de pedra que teria surgido de sob as águas do Pacífico e que parece ter sido feita de paralelepípedos gigantes. Segundo a descrição que acompanha as imagens, a formação teria aparecido após uma maré excepcionalmente forte. A maré teria ocorrido no litoral da ilha de Sakhalina, uma ilha que fica no extremo leste da Rússia e que faz fronteira com o arquipélago japonês ao sul. O acontecimento não durou muito tempo, mas foi o suficiente para surpreender os moradores locais, que registraram o evento em fotos para que outras pessoas pudessem ver. O que eu estranhei um pouco é que ninguém tenha filmado a estrada de pedra gigante. Mas a descoberta em si levanta um debate se for verdadeira. É uma estrutura feita pelo homem em algum passado remoto ou é uma formação natural? O instituto que divulgou o caminho de pedras gigantes menciona também estranhas estruturas subaquáticas a oeste do mar de Okhotsk, que podem ser vistas do Google Earth. De fato, como podemos ver, essas estruturas existem e, por serem retas, lembram muito alguma espécie de muralha. Porém, ainda assim é provável que sejam apenas formações naturais. E mesmo que futuramente venham a comprovar que esse caminho de paralelepípedos gigantes seja também apenas uma obra da natureza, isso não descarta o fato de que existiram homens de estatura descomunal e extrema força física capazes de construir edificações como essa. A estrada estava sob o mar, e na pré-história da humanidade, um dilúvio atingiu a Terra, destruindo antigas civilizações conhecidas pela sua perversidade. Veja o que a Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 6, verso 4. Naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, homens de renome na antiguidade. O que chama a atenção aqui é que o autor do livro de Gênesis diz, e também depois. Ou seja, mesmo muito tempo depois do dilúvio, era possível encontrar vestígios de uma raça de seres humanos gigantes. O próprio Moisés fala a respeito de um rei amorita chamado Og, que era rei em Bazã, e que possuía uma estatura impressionante. Veja o que o livro de Deuteronômio capítulo 3 diz. Og, rei de Bazã, era o último sobrevivente dos Refaíns. A cama dele era feita de ferro e ainda se encontra em Rabá dos filhos de Amon. Tinha 4 metros de comprimento e 1,80 de largura, pela medida comum. Quase 4 metros de altura. Esse sujeito deveria ser realmente assustador. E é por isso que a gente vê tanto Moisés exortando o povo israelita a não ter medo de Og de Bazã. Blocos de pedra gigantescos encontrados em Baalbek, no Líbano, mostram que realmente homens muito altos e fortes viveram nessas regiões ao norte de Israel, provavelmente os referidos Refaíns. E, se você acha que seres gigantes como esse só existiram nos tempos bíblicos, eu preciso te dizer que não. Em um pequeno museu de Baltimore, nos Estados Unidos, estão expostos os restos mortais de um homem mumificado de 3 metros e 66 centímetros de altura. E não é só a altura desse homem que impressiona, e sim o fato de ele possuir 2 cabeças. A história de Cap Dawn, o gigante de 2 cabeças, é meio triste.
O principal relato sobre ele conta que foi capturado vivo por marinheiros espanhóis em 1970, na região da Patagônia, Argentina. Um tempo depois ele foi morto por uma lança ao tentar fugir dos espanhóis que o capturaram. E quem acha a possibilidade de existir um gigante de 2 cabeças muito fantasiosa, certamente não deve conhecer o caso de Abby e Brittany, gêmeas siamesas que nasceram em 7 de março de 1990, com um só corpo, e que cresceram normalmente. Existe inclusive um documentário falando a respeito do caso delas. Abby e Brittany inclusive já tiveram programas de TV e, apesar de agora estarem mais reclusas, ainda estão vivas para contar a história. Certamente é um caso raríssimo, mas pode acontecer, como vimos. Por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esquece de deixar aquele like para fortalecer o nosso projeto. E quem ainda não é inscrito, eu convido para se inscrever e receber toda semana o nosso conteúdo. Até a próxima, se Deus quiser.